Quando eu tinha certeza que eu viria para cá, para a Austrália, e morar fora, eu prometi para mim mesma que eu ia fazer essa vida a melhor vida que eu poderia ter. E que eu ia usar o meu tempo, que é o nosso bem mais precioso, da melhor maneira possível. E que, honestamente, eu ia buscar evoluir e crescer todos os dias, buscar ser feliz, sempre pensando na melhor forma de eu poder viver a minha vida. E eu recomendo muito que você faça isso, tanto você que esteja planejando ir morar fora, tanto você que já esteja morando fora. Porque apesar dos perrengues que vão existir na vida, como num geral, seja lá onde você estiver, aqui no intercâmbio na vida como imigrante, os perrengues parecem que se tornam muito maiores. Porque, querendo ou não, a gente está sozinho, a gente não tem apoio de ninguém, assim, né, como a gente tem no nosso país. Então, aqui as coisas se tornam um pouco mais intensas do que normalmente são. Então, por isso que eu escolhi, quando eu vim para cá, tentar ter a melhor vida da maneira possível, lidar com os dias de uma maneira mais resiliente, mais leve, apesar dos desafios, sempre vão existir. Então, eu escolho como vou lidar com isso. Quando eu cheguei num destino completamente desconhecido, num país do outro lado do mundo, onde as pessoas eram novas, o ambiente era novo, os meus medos iam começar a se aflorar, a adaptação, como que seria a minha adaptação, as comidas, a familiarização com os ambientes, como que eu ia me conectar com as pessoas, a mão inglesa, que eu nunca tinha experienciado, alguma tentativa de comunicação com outras pessoas, tudo era novo, assim, exatamente tudo. Eu lembro que quando eu saí do aeroporto, tava da primeira casa que eu ia morar, naquele dia, eu fiquei olhando assim, tipo, as árvores, você começa a olhar as placas em inglês, aí as fichas vão começando a cair, sabe? Porque até então você pegou o avião e foi transportado para outro país, e a sua cabeça tá assim, tipo, um livro completamente branco, você não sabe o que esperar, e você vai vivendo um segundo de cada vez. É uma árvore que você olha, é uma placa em inglês que você olha, são pessoas diferentes na rua, é a adaptação da mão inglesa, é o idioma, são várias pequenas nuances e pequenas coisas do dia a dia que hoje é engraçado lembrar, mas no dia que eu vivi isso, eu lembro como se fosse ontem, que eram os mínimos detalhes iam ser percebidos ao longo do caminho e dos dias, sabe? Ao mesmo tempo que as incertezas iam surgindo, assim, normal, né? Uma nova vida. Eu lembro muito bem da primeira casa onde o transfer me deixou. Ele me deixou na minha casa, e aí eu entrei lá e tal, coloquei minha mala na cama, nananã, daí eu fui assinar uns papéis. E aí quando ele foi embora, eu fiquei com uma coisa na cabeça de tipo, tá, e agora? Tipo, qual que é o roteiro? O que eu tenho que fazer? É muito engraçado porque eu não sei se você que já morou fora teve essa sensação do primeiro dia que você foi deixado ali, né, no outro país, naquele primeiro dia. Você lembra como é que foi? Comenta aqui pra mim, eu quero saber como é que foi esses seus primeiros dias morando fora. E se você ainda não foi morar fora, você tá se planejando a morar, você vai sentir uma coisa que é muito indescritível, sabe? Você fica pensando, o que vai ser daqui pra frente? Como vão ser meus dias? O que eu vou comer? Como que eu vou cozinhar? Como que eu vou lavar roupa? Tipo, são vários detalhes que você, ao longo do caminho, a gente tem a mente forte o suficiente para conseguir lidando com isso, porque quando o nosso cérebro entende que há desafios novos pela frente, e você vai vivendo e vai, assim, experienciando esses desafios, a sua mente vai desbloqueando as coisas, e aí elas vão começando a se tornar familiares. Isso é incrível. Por isso que eu acho que, eu acho não, tenho certeza que todo mundo precisa ter a experiência de morar fora, seja lá onde for, seja da onde você vem, mas essa experiência é única e é, assim, deslumbrante e faz um bem enorme pra gente e pra nossa mente, que é o que guia a nossa vida, né? Eu cheguei aqui com uma semana antes de começar minhas aulas de inglês. Eu fiz isso por quê? Primeiro por causa do jet lag. O jet lag, ele pega muito, então se você puder, tenta chegar pelo menos uma semana antes de você começar as aulas, começar a ter a sua rotina, porque você vai conseguir ter um pouco mais de adaptação, seja no jet lag, seja com o ambiente ali do seu bairro, seja até o caminho de ir e voltar da escola. Sabe o que eu fiz? Antes de eu começar as aulas, que cheguei uma semana antes, eu comprei uma bicicleta aí bem basicona, $50, eu acho, e aí eu falei, eu vou fazer o caminho da escola, peço perdão porque a luz do meu ring light acabou de queimar quando eu estava falando, mas enfim, voltando ao assunto, eu lembro nos primeiros dias que eu cheguei aqui, eu comprei uma escola, comprei uma escola, foi ótimo. Eu comprei uma bike para ir para a escola e nos primeiros dias antes de começar as aulas, eu fiz o caminho da escola com essa bike, para ver quanto tempo demoraria, como seria o trajeto e para começar a conhecer ali onde ia ser o meu dia a dia. E eu precisava, né, ganhar tempo nessa uma semana me adaptando por aqui. Eu peguei, fui desbravar e fui conhecer os lugares.
Google Maps, ali seguindo o mapa e voltar, começar a me familiarizar, e foi a melhor coisa que eu fiz. Depois, quando eu realmente cheguei aí para a escola, eu já sabia como que era o caminho, tanto de bike quanto de tram, que é um dos transportes que tem aqui em Gold Coast. É muito interessante, complicado e ao mesmo tempo curioso descrever os sentimentos de quem decide morar fora, de quem está morando fora. Porque o que eu consigo notar é que quando a gente sai da nossa bolha, lá no país onde a gente morava, que tudo era familiarizado, todos os ambientes você já era adaptado. Então a sua vida estava, querendo ou não, assim, acomodada, mais confortável, talvez nem tanto, mas tinha aquela acomodação de você não se preocupar com as coisas em volta que cercava a sua vida, entendeu? E aqui, quando a gente mora fora, você vai entendendo que tanta coisa cerca a sua vida, porque você se sente, querendo ou não, um pouco mais sozinho. Aí você começa a entender o ambiente que você começa a se encontrar. E aí você começa a entender cada mínimo detalhe, seja da rua que você está andando, você começa a perceber como que são as calçadas, você começa a perceber como que é como que são os portões das casas, como que são os jardins das casas, como que são os parques, como que são as árvores, como que são os animais. São mínimos detalhes que a gente vai, né, se adaptando e se familiarizando no dia a dia. Aqui os animais, né, eu tô aqui há mais de 7 anos, e os animais altos que ficam cantando aqui, às vezes eles são ensurdecedores. Mas essa é a vida na Austrália. Uma coisa curiosa que aconteceu, quando eu cheguei no meu primeiro dia de aula, a gente faz o teste de nível, né? E esse teste de nível é para saber qual o nível que você vai cair na sua aula de inglês, se você vai cair no intermediário, se vai cair no beginner, se vai cair no advanced. E aí, quando eu cheguei, eu falei, não, eu vou estar no intermediário, isso com certeza. Aqui, ó, eu fiz Wizard, fiz 2 anos de inglês no Brasil, eu tô assim, ó, consigo me comunicar tranquilamente. Daí fui eu fazer o teste de inglês. Quando eu fiz o meu teste de inglês, eu percebi que eu caí no nível pré-intermediário, não intermediário. Só que naquele momento eu entendi que eu precisava dar 2 passos para trás para dar muitos outros para frente. Às vezes você acha que você tá. Eu estudei 5 anos no Brasil. Tá, mas você estudou no Brasil, o que não quer dizer que você viveu o dia a dia de uma vida nativa em inglês, que faz toda a diferença. Porque as slangs, o sotaque, inglês americano, britânico e australiano, tem 3 sotaques diferentes. E você precisa entender qual que é o sotaque que você vai lidar no seu dia a dia. Uma das coisas muito incríveis que aconteceram comigo nos meus 6 primeiros meses aqui de aprender inglês foi que eu fiz muitas amizades com o pessoal da escola. Porque era exatamente no mesmo barco que a gente estava. Eles estavam também morando aqui como intercambista, vivendo intercâmbio, conhecendo a cidade, fazendo programas turísticos. Então, isso é muito legal quando você chega aqui e consegue fazer amizade com os seus colegas de classe e vocês se ajudam, né, um ao outro. E eu lembro muito bem que quando eu emergi mesmo, quando eu estudei inglês, eu decidi não trabalhar, porque esses 6 primeiros meses eu quis focar no meu inglês, porque eu saberia que isso ia ser muito importante para mim lá na frente. E eu aconselho muito, se você puder, foque muito mais no inglês do que você ganhar dinheiro. Isso vai te abrir portas lá na frente muito maiores do que você imagina. E isso fez uma grande diferença para mim, e eu aconselho muito você fazer isso. E quando eu fazia alguma atividade das aulas de inglês, seja para ler algum assunto de matéria que o professor perguntava, seja para apresentar alguma coisa, eu geralmente era a primeira a falar que eu iria fazer isso, porque primeiro que quando eu ia primeiro, as pessoas ficavam mais tranquilas e eu conseguia confortar um pouco as pessoas que iam, né, se apresentar depois de mim, e eu já tinha mais um básico conhecimento ali do assunto e do inglês, e eu podia ajudar as outras pessoas. E ao mesmo tempo, quando eu ia primeiro, eu depois não precisava pensar e ficar nervosa que eu vou precisar me apresentar ou vou precisar ir lá na frente. E aí esse medo, essa insegurança meio que se afastava, assim, sabe? Porque eu já tinha ido, então tá tudo bem. E aí depois, ao final do curso, as pessoas, né, gostavam de como eu lidava e tal. O pessoal gosta muito da gente brasileiro, a gente é muito, né, comunicativo, a gente gosta de ajudar, então eles sempre pediam ajuda para mim. No final do curso eu ajudava as pessoas ali nas atividades, era muito legal. E uma coisa muito incrível que a gente fazia também era que toda sexta-feira tinha a despedida de alguém. E aí a gente decidiu fazer o quê? Toda sexta-feira a gente tinha um cartãozinho onde todo mundo da sala escrevia nesse cartãozinho, e aí a pessoa que ia embora na sexta, ela levava esse cartãozinho para casa. E eu tenho ele aqui até hoje, eu vou mostrar para vocês. Esse daqui foi o cartão que eu ganhei em 2019 dos meus amigos de sala, lá quando eu aprendi inglês. E aqui, ó, a gente fazia assim, ó, a gente colocava o nome da pessoa no meio, e aí a gente escrevia, é que a câmera tá ao contrário, tá escrito Thalita, né, óbvio. E aí aqui, ó, cada pessoa escrevia uma mensagem para mim no meu último dia.
E eu achei isso muito incrível e eu guardo isso com muito carinho até hoje, vou guardar por muito tempo, porque isso foi algo que significou muito para mim, esses 6 primeiros meses. E eu gosto de ter lembranças assim, e eu tô montando um álbum também da minha vida aqui na Austrália. Eu acho incrível a gente guardar essas lembranças, né, em uma forma física, não só digital. A gente nunca sabe se a gente vai perder fotos ou, né, memórias. Eu guardei esse cartão com muito carinho e guardo até hoje. Se você está planejando fazer intercâmbio, você caiu nesse vídeo de paraquedas, você acaba de ser uma pessoa muito sortuda. Porque eu tô aqui para você conseguir se conectar comigo e eu quero me conectar com você, porque muitas vezes essa jornada de intercâmbio, de viver como imigrante em outro país, ela é muito solitária. Mas ela não precisa ser solitária, porque a gente pode criar uma comunidade e a gente pode interagir entre si aqui. Eu quero muito que você escreva nos comentários como que você está planejando esse intercâmbio, alguma dúvida, qualquer coisa que você queira me contar sobre esse processo, que você queira tirar dúvida, ou se você já mora fora também, eu quero que você me conte qual a sua experiência tem sido nos primeiros meses de vida fora do Brasil, seja você morando na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, em algum lugar do mundo. Essa vida de imigrante traz muitos aprendizados, traz um desenvolvimento pessoal também incrível, e é isso que eu busco aqui todos os dias. Eu quero que o imigrante ele saia daqui pensando, não, eu vou fazer a melhor vida que eu puder morando fora, eu não vou ficar pensando em ficar me lamentando, reclamando, porque o tempo passa e o tempo que a gente reclama nesse tempo que passa, ele só vai fazer a gente se drenar. E tudo que a gente manda para o nosso cérebro, ele acaba se fortificando na nossa mente e isso acaba virando uma crença. Eu não quero que isso aconteça com você. Então, vamos conectar, vamos deixar essa comunidade mais forte de imigrantes vivendo fora do home country. Espero que você já esteja inscrito no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, curte esse vídeo. Eu tenho Instagram também, que eu conto um pouco mais da minha vida aqui, mais próximo do dia a dia aqui na Austrália, que é Thalita na Gringa, o mesmo nome do canal. Vou deixar tudo aqui na descrição do episódio. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.